Olá, o Papo de Mãe está no ar. Quando a gente fala em dor nas costas, problema na coluna, logo pensa que é coisa da idade, sinal de envelhecimento, né? Mas não são só as pessoas mais velhas que sofrem deste mal. Desvios de coluna podem afetar também as crianças e é super importante o tratamento adequado para evitar complicações no futuro. Veja os destaques do programa. Mochila pesada, de alça muito fina, má postura. Você já parou para pensar que o seu filho pode estar maltratando a própria coluna durante as aulas? Daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe. Criança e adolescente também sofrem com problemas na coluna. Você duvida? Será que o pessoal aqui nas ruas conhece algum caso? Meu sobrinho. O que ele tem? Ele sente dores nas costas, deve ser por conta da mochila que ele leva para a escola. E é visível até? É visível até, ele tem até um pouquinho alto aqui na cervical mesmo. E as nossas mamães convidadas de hoje são a Carolina, a Miriam e a Lindinalva. Obrigada por terem vindo. E para tirar nossas dúvidas, convidamos também o ortopedista Maurício Rafaeli e a fisioterapeuta do Hospital Albert Einstein, Clóris Canto. Obrigada pela participação de vocês. Então a gente vai conhecer as histórias aqui. A Carolina tem 2 filhos, né, Carolina? Tenho. Quem são seus filhos que vieram aqui com você? A Maria Clara, de 4 anos, e o Rafael, de 8 anos. E o Rafael tem problema na coluna, é isso? Tem. O que o Rafael tem e como foi que você descobriu? O Rafael tem uma cifose e uma escoliose e nós descobrimos muito por um acaso, porque temos uma amiga que é fisioterapeuta que o viu sem camiseta e falou, olha, vai a um ortopedista porque ele tá com esse quadro de cifose bem acentuado. Quer dizer que a olho nu ela já percebeu Já uma percebia. alteração. A Porque cifose ele é não o quê? sentia dores, Carolina? Não, ele não sentia dores. A cifose é aquela... jogar os ombrinhos para frente, né, e ficar com aquela curvatura nas costas. Nós já havíamos percebido essa curvatura, mas achávamos que era uma coisa muito de vergonha dele, uma postura momentânea. A gente não percebia que já tinha ficado assim, né? Doutor, mas pode ter a ver com uma coisa de timidez também, que daí a consequência é a cifose? Tem sim. Na verdade, a cifose, a maior causa da cifose nessa idade de crianças, abaixo de 10 anos, é a postura, né? Existe sim a cifose provocada por esse quadro de ser mais envergonhado, mais tímido, mas isso normalmente é um pouco mais velho, principalmente nas meninas. Quando começa a aparecer mama, tudo, elas se tornam um pouco mais envergonhadas, porque todas elas têm uma variabilidade muito grande de aparecer. As mãos, então, elas podem ter um pouco mais de vergonha. Elas ficam com vergonha de esticar assim então e acabam querendo esconder. um pouco mais, que a gente chama um pouco mais corcundinhas, um pouco mais retraídas. Então, quer dizer, começa a andar mais corcunda e daí a consequência é um problema aqui em cima. É um problema que, assim, com o passar do tempo, as crianças quando nascem, ainda têm a coluna com uma mobilidade muito grande. E com o período de passar de tempo, o próprio ligamento, a musculatura se torna um pouco mais rígida e você assume aquela postura que você tinha no dia a dia como tua postura comum. E daí a cifose é o C aqui É esse abaulamento, é você olhando a criança de lado. Então você olha lá de lado, é a coluninha ser projetada um pouco à frente, que a cabeça ela vá para frente da região do corpo. Ela entra com a cabeça na região da frente e acaba também causando no futuro um problema na cervical também. Porque para a criança olhar para frente, ela tem que hiperestender, pôr a cabeça mais para frente. Então a cifose normalmente cria uma hiperlordose na cervical. Você falou que ele tem a cifose e escoliose. escoliose. A escoliose A está escoliose associada à cifose? Não, são Não duas necessariamente, não necessariamente. São deformidades diferentes. A cifose e a lordose são deformidades que a gente olha na criança normalmente de lado. A lordose é uma acentuação da curvatura para dentro do corpo que pode aparecer na região lombar e na região cervical. E a cifose é uma curvatura na região torácica, normalmente, que acontece com esse jeito de corcundinha. Então, esses são os desvios olhando a criança de lado, na coluna lateral. Quando você olha a criança de frente, a coluna normalmente ela é reta. Porque a coluna reta permite que quando a gente ande, a gente siga um plano sempre reto, com uma diminuição de consumo de energia, é mais fácil a gente andar. E a escoliose é esse desvio quando você olha na coluna de frente, que pode ser um C
e a mais comum é um S. E aí, Clóris, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente faz o início do tratamento também, para a gente poder estabelecer o que a gente vai fazer, é através de uma avaliação da postura. Então a gente presta atenção no desnível de ombros, no desnível de altura de quadril, na diferença de comprimento de perna, né? Tudo isso conta pra gente, vai sugestionando uma curvatura maior ou menor e a gente trabalha em cima desses desvios para tentar alinhar a coluna de novo. Então, daqui a pouco a gente vai saber até sobre tratamento, porque eu acho que tem que tratar logo, né? Para não ter problema mais tarde, né? Mais grave. Sim, Antes a gente vai conhecer a história da Miriam. Você contou que a sua filha tem um problema na coluna e desde criança apareceu na infância. Não apareceu. Né? Na infância, na pré-adolescência, ela sofreu um acidente em que ela fraturou o fêmur. E foi por imobilidade que ela foi curada, né? O osso colou naturalmente, segundo os médicos, mas não se fez um acompanhamento, como a doutora falou. Então ela acabou desenvolvendo um problema da causa que poderia gerar. Hoje, já com mais de 30 anos que ela teve bebê e tem que carregar o bebê pesado, e que apareceu a dor, né? Ela foi esse ano 2 vezes para o pronto-socorro com muita dor. Mas e aí ela se descobriu a escoliose, né? Agora, não tinha dor. Doutora, até em outros programas a gente já falou sobre problemas congênitos, né? Que é quando a criança já nasce com algum problema. Hoje a gente vai falar mais especificamente desses adquiridos. Então, como a gente está vendo aqui, pode ser por uma questão de má postura ou por um acidente e daí se desenvolve. Sim. Os mais comuns são realmente da má postura, né? Os acidentes, no caso da filha dela, é o seguinte: hoje em dia a gente tenta fazer o tratamento com reconstrução o mais anatômica possível, né? Principalmente dos membros inferiores, então que acometem pés, tornozelos, pernas, regiões dos joelhos e fêmur, até mesmo fraturas da pelve. Quanto mais a gente conseguir deixar anatômico, menor é a repercussão dinâmica no que a pessoa vai ter no dia a dia. Então, na idade dela, com 13 anos hoje, a gente normalmente já não trataria mais somente com imobilização. A gente prefere ser um pouco mais agressivo numa fixação de fratura, que pode ser feito com placas ou mesmo com hastes dentro dos ossos, para que se torne esse osso mais próximo do comprimento normal. Às vezes até um probleminha no pé pode provocar um problema causar. na coluna. A doutora deve ter aqui, a doutora deve ter bastante casos de crianças que têm pé planos, pés mais chatinhos, e que por uma deformidade, uma dificuldade da marcha, a criança anda com as perninhas um pouco mais abertas, com as perninhas um pouco mais anguladas, e aí essa marcha claudicante, essa marcha com grande angulação causa sobrecarga na coluna e pode causar deformidade também. O que os pais devem ficar atentos, então, nos pés das crianças? Então, a gente tem essa questão do pé chato, que é aquele pé desabado, que a gente não vê o arquinho, né? Que a criança praticamente começa a pisar na borda interna do pé. Então, a gente pode ver pelo próprio nivelamento do gasto do calçado. Às vezes, a criança que pisa só para dentro, a criança que pisa para fora. Aquilo que a gente vê frequente também, a criança, principalmente as crianças um pouquinho mais gordinhas, mais cheinhas, aquele joelho que olha para dentro, aquele joelho em X, tudo isso, são, como é o pisar, que é a coisa que a gente mais faz, o caminhar, né, pode dar um desvio para a coluna muito frequente. E daí já pode tratar desde muito pequenininha a criança? A gente começa todo um trabalho de fortalecimento muscular, de conscientização corporal, do que é uma marcha correta, onde a gente deve pisar. E o uso de palmilha também é indicado, Clóris? Então, isso hoje, acho que a doutora Ricarda pode falar melhor, né? É muito discutido, né? Posso até, a Roberta falou da palmilha, nós somos de uma geração que usou muito aquela botinha horrorosa, era um horror, né? Era um horror, e nunca mais se viu aquela botinha. Quer dizer que ela foi banida dos Não só não foi banido, o que mudou foi uma progressão da botinha. Hoje existem tênis e calçados que parecem mais o tênis ortopédico, né? É que aquela bota ela era usada com um destino que era de corrigir a marcha e corrigir a função do pé. Com os estudos que foram feitos no final da década de 80 e começo da década de 90, se comprovou que nem sempre essa bota corrige essas deformidades. Então existem crescimentos, existe o desenvolvimento fisiológico, que é o desenvolvimento normal da criança.
Então, pequenos pezinhos mais abauladinhos, pezinhos planos, até próximo de 2 anos, são considerados normais. E nem por isso quer dizer que a criança tem que tratar e usar uma bota com 2 anos de idade. Né? E você tem esse acerto até próximo dos 7 anos de idade. Então, essas pequenas variações que eram tratadas com botas antigamente, hoje a gente praticamente não trata mais, por quê? Com bom acompanhamento fisioterápico, com bom treinamento de marcha, com bom estímulo motor, você tem a mesma correção do que se você usasse a bota. Então, não precisa as palmilhas também? As palmilhas, se a criança tiver dor, criar calosidades, ela tiver dificuldades para deambulação, então assim, o uso das palmilhas hoje ela se fecha muito mais em conforto do que propriamente um tratamento. Diz que deixar a criança bastante descalça é ótimo, né? Você faz descalça, você estimula o que a gente chama de propriocepção, que é a sensação de caminhar. Então, se a gente fechar os olhos, a gente consegue andar do mesmo jeito que a gente está de olhos abertos. A gente consegue ter uma noção do corpo para a caminhada. E a criança, nessa idade, ela não tem. Porque a criança ela anda com as pernas abertas no começo, um bebezinho, e vai aproximando, porque ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o que ela sente. Então, o usar descalço, ficar descalço, você estimula sensores, receptores do pezinho que aprendem com o tempo a fazer esse desenvolvimento, tanto que na parte de reabilitação, na parte de fisioterapia, é feito muito esse treinamento de sensibilidade da sola do pé para se estimular a criança a andar, melhorar a marcha. Aí eu vou deixar ela mais para a falar que se eu mais esse estímulo então, é mais a gente já fala dela. sobre isso. Antes a gente vai conhecer a história da Lindinalva. A sua filha tem qual problema na coluna, Lindinalva? Desde de criança, ela reclamava muito de dor nas costas. Desde quantos anos? Ela tinha mais ou menos assim uns 7, 8 anos. Já sentia dor? Ela falava, ai mãe, tá doendo nas minhas costas. Aí eu falava, não é nada, é que você brincou demais. Eu sempre falava alguma coisa. Aí eu peguei e levei no pediatra. Aí tirou raio-x, fez um monte de exame, aí não acusou nada. O médico falou, não, ela não tem nada nas costas. Ah, tudo bem. Aí foi crescendo. Aí ela sempre reclamava, aí eu sempre levava, fazia exame, tomava nada, não dava nada. Aí quando ela fez em 2009, ela começou a reclamar muito de dor nas costas. Aí ela já estava com quantos anos? Ela já estava acho que uns 14 para 15 anos. Ela começou a reclamar muito de dor nas costas. Aí eu peguei e levei no médico de novo. Meu marido, a gente tinha convênio, levei, aí chegou lá, o médico fez o raio-x, né, fez vários exames, aí descobriu que ela tinha uma hérnia de disco. Nossa, que coisa. Aí eu falei assim, como, né? Ele falou assim, aí eu também sentia muita dor nas costas. Mas a gente trabalhando no corre-corre, a gente não tem tempo para ver essas coisas. E eu acabei, como eu estava levando ela, eu acabei também passando no médico. Aí também descobri que eu também tinha. Ai, jura? Que coisa. 2 hérnias de disco. Vocês operaram? Precisaram operar? Não, aí o que aconteceu? Aí isso foi em 2009. Aí quando foi quando ela fez 16 anos, ela conheceu o meu futuro genro. Aí acabou engravidando, casou. Aí ela teve o neném. Aí 17 anos ela teve. Ela teve a minha neta com 17 anos. Aí quando ela teve a neném, passou acho que mais ou menos um mês que ela tinha tido neném, ela teve uma crise muito forte. Bom, porque tem o peso da gravidez e os cuidados com o bebê. E nessa crise ela ficou 2 meses na cama. Nossa. Eu e meu genro, que dava banho, eu cuidava da neném, cuidava dela. Então, aí voltamos para o médico, aí o médico mandou fazer um monte de coisa, fizemos um monte de tratamento, melhorou bastante. Aí agora, de uns 2 meses para cá, ela está dando crises muito fortes. Porque é uma dor incapacitante mesmo. Ela Quem não tem dor consegue, nas costas aí ela está que... perdendo o movimento da perna esquerda. Lindinalva, vamos entender uma coisa. Doutora, explica pra gente o que é a hérnia de disco. Vamos lá. E se isso é comum ou não em criança. Porque será que desde os 8 anos já era uma hérnia de disco? É muito difícil você diagnosticar desde cedo, desde precoce, porque normalmente na coluna da criança, o que é o disco vertebral? O que é a hérnia de disco? Para a nossa coluna ter o nosso grau de movimento, ela tem entre os ossos da coluna, que no raio-x parecem áreas vazias, ela tem como se fosse um amortecedorzinho formado por cartilagem. Isso é formado por 2 tipos de cartilagem, uma mais rígida, que é a parte de fora desse disco, e uma mais amolecida, que é a parte de dentro. A hérnia de disco é um abaulamento desse amortecedor por sofrer uma pressão de cima a baixo ou uma hipermobilidade que ela acaba invadindo o lugar onde a medula fica ou comprimindo a saída de cada nervo
da coluna. Então, Isso uma é a má hérnia de postura disco. pode provocar hérnia de Pode disco? provocar. E mesmo em criança Mesmo pode? em criança, em E criança daí, pode. Mas aí é difícil o É diagnóstico? difícil porque a criança ela tem esse amortecedorzinho um pouco mais largo que os ossos. Aí não aparece Então, se no você exame. faz uma ressonância de uma criança, todas elas, até mais ou menos 12 anos de idade, parecem ter um começo de uma hérnia de disco. Não, e é uma dor insuportável, né, Lindinalva? É. Eu fiz uma pesquisa, ó, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 85% da população sofre de dor nas costas ou ainda vai sofrer desse mal, né? E você trouxe sua netinha também, né? Trouxe. Ela já aí. está com quantos anos? Ela está com 5 anos. Como que ela chama? Tainá. Tainá. E quer dizer, e agora a sua filha está até com uma cirurgia marcada? É, isso? porque não tem tratamento mais. Mas- Porque a hérnia cresceu tanto que Entendi. saiu para fora. E descobriu por que ela desenvolveu essa hérnia? Eu não. Tem como É descobrir? A causa é muito difícil. É hereditário? Porque existe um componente Pode de ser até que ela não fragilidade. tivesse nenhum desvio mesmo na Pode. coluna e tem a Pode. hérnia. E é hereditário, porque a Lindinalva tem eu- também, Existe, né? existe sim o caráter genético do disco. Esse disco, por ser formado por compostos do corpo, ele pode ter uma fragilidade maior ou menor. Isso varia de pessoa para pessoa. E Mariana, olha que gostoso, o nosso cenário hoje está cheio de crianças, né? Os especialistas também trouxeram os filhos, né? Doutor, quem é o seu filho? Meu filho é o Thiago. O Thiago está com um quantos garotão. anos? O Thiago está com 8 anos de idade. E eu Cadê tenho o a Thiago? pequenininha de 2 Ele anos tá e pondo- 7 meses, deve estar brincando aí. Qual o nome O Thiago da tá caçula? pondo Marina. fantasia. E a Marina não veio. A Marina ela é muito espoleta, eu preferi deixar ela em casa mais um pouquinho. Próxima vez você traz. O Com Thiago certeza. tá ali de fantasia, né, Thiago? Tá todo de amarelo já. Já se fantasiou já, então já mudou de roupa já. E a Clóris também trouxe as filhas. Trouxe a Ana Beatriz, de 6 anos, e a Maria Clara, de 5 anos. Que também estão ali nas fantasias. Também estão na E fantasia. você tem um caçula que também não trouxe, né, É, Clóris? eu tenho um caçula de 2 anos, Luiz Otávio, que eu não trouxe, porque também não, acho que não se comportaria muito bem. Tá legal. Então, olha, no próximo bloco, uma reportagem sobre os vilões das colunas das crianças, a má postura e as mochilas. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com a Fernanda De Luca e um papo pelas ruas. A Natália, 18 anos, magrinha, a gente pensa, nunca vai ter dor nas costas, mas você tem sim. Tenho, muita, tem que tomar remédio, remédio forte, caro. Eu tenho uma perna maior que a outra, aí a coluna fica torta, aí atrapalha tudo. A Joyce, essa moça bonita, tem só 17 anos e desde os 14 já tem umas fisgadinhas assim nas costas, é? Sim, eu sinto dor nas costas por causa do peso, né, dos cadernos na escola. Material escolar é sempre um grande problema, né? As apostilas pesam, principalmente no ensino médio. E aí, qual é a solução? Algumas escolas têm um armário, aí as pessoas colocam os livros no armário, mas aquelas que não têm, você carrega nas costas mesmo. A mochila tá na frente para aliviar as costas? Ah, é. Para aliviar, né? Muito peso, todo dia não dá. E sente dor mesmo? Uhum, bastante. A gracinha da Dona Dirce tem 89 anos e, claro, tem dor nas costas. Aliás, dor em tudo, né, Dona Dirce? Em tudo. Em tudo, é isso mesmo. Mas nas costas dói bastante? Ei, minha filha, essa semana eu levei um tiro. Fui, não sei como foi, eu estava sozinha. Eu caí assim, ó, fui lá, pá. Parece até que alguém empurra, né? É, eu decaí de coisa, quer ver? Ó. Olha, até machucou, né? Agora me conta uma coisa, será que dor nas costas só vem com a idade ou não? Ah, não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Dor nas costas é genética, né? Já nasce com dor nas costas, porque já nasce com dor nas costas. Quem das três aqui tem problema na coluna? Na lombar. Aonde? Lombar. E a senhora? Lombar também. Não tem problema nenhum. Não foi sorteada? Não. Que maravilha! Agora, será que o problema na coluna vem com o tempo ou não? O meu foi com o tempo. E o da senhora? Também foi com o tempo. Se eu falar que tem criança de 8 anos com problema na coluna, dá para acreditar?
Você está falando, eu vou acreditar. Eu acho meio difícil, com 8 anos já ter problema de coluna, né? Mas a gente está vendo que tem, pode né? acontecer sim. E o que eu vejo também é que é muito ruim conviver com a dor. E tem gente que acaba falando, tenho essa dor, vou conviver com ela. Mas tem que, né? Não pode se acostumar com a dor, né? Não, E ninguém merece, né? E a gente vê as crianças também, né, que sentam de qualquer jeito, né? Sim. A gente falou um pouco da má postura no primeiro bloco, né? Essa má postura que provoca problemas na coluna. Acho que ações simples, né, fazem toda a diferença. Então, de repente, você sentar corretamente na hora de estudar, não ficar muito tempo no computador, dormir direitinho, né, doutor? Até a má postura na hora de dormir pode prejudicar. Influencia bastante. Se você pensar que praticamente a gente passa 1/3 da vida na cama, a postura ao dormir, ela tem influência sim. Qual que é o melhor jeito, a melhor posição para dormir? O melhor jeito para dormir é muito difícil de a gente fazer, porque requer alguns cuidados que a criança é muito dificilmente a criança agitada. O melhor jeito é você deitar de lado, em que você tenha um travesseiro mais ou menos da altura do seu ombro, em que a cabeça não fique nem tanto tombada, nem tanto erguida, em que você coloque os braços ou cruzados ou ao longo do corpo, mas sem entrar com o braço embaixo do corpo. E o ideal seria colocar um pequeno travesseiro entre as pernas para que uma perna não caia sobre a outra e faça uma rotação do quadril. Eu posso dizer que a escoliose do Rafael veio dessa má postura na hora de jogar videogame, de assistir televisão, de fazer a lição. Ele se joga de qualquer jeito e daquele jeito ele fica. Ele tá com 8? Tá com 8 anos. Quantos anos ele tinha quando essa sua amiga Nós percebeu? identificamos no começo desse ano e aí foi tudo muito rápido. A gente já foi ao ortopedista, já começou fazendo o tratamento e a cifose dele respondeu muito rápido. Ele já tá com uma postura que as pessoas percebem na rua e falam, nossa, como ele tá mais ereto e tá mais vibrante. Se você tinha essa preocupação de ficar chamando a atenção, senta direito, porque é tão criança, né, que você fala, será que já vai ter problema? Mas olha só, eu não tinha essa preocupação. O meu marido tinha essa preocupação e falava muito, Rafael, senta direito, Rafael, você tá torto. E eu ainda falava, deixa o menino, é criança. Não percebia o quanto isso atrapalhava ele. Quer dizer, ele não chegou a sentir dor, mas se não tivessem percebido logo e começado o tratamento, ele ia começar a sentir dor, né, eu acho. E a escoliose, ele está fazendo 2 sessões de fisioterapia, RPG por semana e está tendo uma dificuldade de voltar. Não respondeu tão rápido quanto a cifose. E aí você tem que ficar corrigindo a postura desde muito pequenininho? Quanto mais você conseguir melhorar a postura da criança, é melhor. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama dos formadores do vício de postura, né? Então hoje nós temos, além da televisão, além do estudo, a gente tem os celulares, a gente tem os tablets, que dão liberdade das crianças saírem do ambiente mais sentado e usar onde elas quiserem. Miriam, a sua filha, ela está então com desvio de coluna por causa do acidente, né? Escoliose, está em S mesmo. E como é que ela está hoje? Depois, daqui a pouco, a gente até vai conversar com as filhas de vocês. Como que ela está hoje? Ela sente muita dor? Ela sentiu recentemente, né? Está fazendo fisioterapia. Foi aí que foi descoberto que a causa era a perna mais curta, já vai usar palmilha e acreditamos que vai melhorar, mas vai ter que fazer fisioterapia, né? Agora o seu netinho que está aqui, ele não tem problema na coluna. Não, mas a gente vai observar melhor, né? Vai aprender com os erros do passado, né? E a sua netinha também não tem? Graças a Deus. Ela não tem dor na coluna. E a sua filha mais nova não? Não, ela tá ótima. A gente já levou para avaliar também, ela tá ótima. Conforme a gente vai tendo mais informação, a gente fica mais atento. Até essa questão, como a gente falou, da postura no computador, essas novidades, né, de segurar o celular. Às vezes falar no celular assim é péssimo, né, para a coluna também. E bom, na escola tem a questão da mochila, que a gente fica na dúvida, pode carregar nas costas, vai com a mochila de rodinha. Enfim, nós vamos assistir agora uma reportagem sobre isso. Já que a mochila escolar é apontada sempre como uma grande vilã das dores na coluna na infância, será que é mesmo? Os estudantes costumam carregar peso em excesso e também da maneira errada. Além disso, a postura certa na escola é fundamental. Aulas, brincadeiras, corre-corre. No meio de tanta animação, quem é que para prestar atenção na postura? Eu encontrei uma menina aqui carregando a mochila de um jeito meio tortinho. Você reparou que você estava carregando essa mochila num ombro só, que pode estar machucando você? Sim. E aí, vamos tentar pôr do jeito certo? Bem melhor assim, não é? É.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a mochila deve pesar no máximo 10% do peso do corpo da criança. Ou seja, se uma dessas crianças aqui pesa 40 quilos, a mochila deve pesar no máximo 4 quilos. Rapaz, não está pesado demais isso aqui? Deixa eu ver como é que você carrega, mostra para mim. Eu acho que ele está fazendo bastante força. Provavelmente essa mochila aqui, olha só, pesa mais do que 10% do peso do corpo dele. Para aliviar a carga que os estudantes carregam, algumas escolas como essa têm armários, onde parte do material escolar pode ficar guardada. A coluna dos estudantes também sofre menos quando as mochilas têm alças mais grossas. Em uma tentativa de melhorar a postura destes alunos, levamos até a sala de aula um ortopedista que nos deu algumas dicas. Doutora Alessandra, eu queria saber, por exemplo, o que acontece quando a mãe faz tudo direitinho, mas o estudante vai lá e carrega a mochila num ombro só, por exemplo? Na realidade, Letícia, a criança está em desenvolvimento, está com seu esqueleto em desenvolvimento. E essa sobrecarga desigual pode levar realmente ao aparecimento de deformidades na coluna, deformidades no esqueleto. Isso daí pode levar, eventualmente, a dores e alguns problemas ortopédicos no futuro dessa criança. Outra opção é a mochila de rodinha. As mochilas com rodinha facilitam bastante a criança no sentido de diminuir a maior parte da carga sobre o esqueleto delas. Mas, de alguma forma, elas têm que subir e descer a escada com essas mochilas, com esse tipo de mochila. E isso também acaba sobrecarregando, podendo levar a dor, podendo levar também a alguma deformidade, ao aparecimento de alguma deformidade no esqueleto da criança. Outro detalhe importante é o ajuste correto das alças. Giovana levou um puxão de orelha do especialista. As alças, muito soltas, foram encurtadas para não sobrecarregar a lombar. Vamos testar agora? Vamos ver como é que ficou, doutor? Vamos testar, então. O que você achou? Vamos ver. Gostei. Por quê? Muito feio. Bom, é feio, mas a sua coluna vai sofrer menos, né? Vai. Mas eu não gostei. Vai deixar assim ou não? Não. Tá vendo, doutor? Eles são teimosos, né? É difícil, né, Letícia, essa fase. Arrebenta a coluna, mas fica bonita. Entendeu? É assim. Júlio também levou um puxão de orelha do ortopedista por causa da má postura. Doutor, o que está errado na postura dele? Letícia, o rapaz devia estar com a sua postura com as costas bem encostadas aqui no assento. As pernas fechadas, joelhos fletidos a 90 graus. Ele deve se apoiar na mesa e esse cotovelo também deve ter uma flexão próxima de 90 graus. Ele deve aproximar a cadeira da mesa e deve ficar mais reto com a sua coluna. Eu fico mais confortável desse jeito. E não dói as costas? Mas a partir de agora você vai seguir as dicas, né? Bem diferente, né? Sim. Numa rápida voltinha pela escola, doutor Alessandro encontrou outros hábitos prejudiciais à coluna dos estudantes. Aqui nessa biblioteca, outra situação de risco cada vez mais comum. Apesar dos computadores de mesa, a molecada prefere mesmo são os tablets. Olha só. Doutor, e aí, o que acontece com a postura? Letícia, a Ana está jogada no cantinho da sala, né? Ela não está com a coluna bem apoiada, ela está sobrecarregando a bacia, está sobrecarregando a transição entre a coluna lombar e a bacia. Ela está estudando com o joelho fletido, está estudando sobrecarregando também a coluna cervical. Isso pode causar dor de cabeça, dor no pescoço, dor na coluna lombar e também deformidades pelo movimento excessivo, pela sobrecarga excessiva. Sentada, com a cadeira próxima à mesa, coluna bem apoiada, os cotovelos apoiando na mesa, ela vai ter uma postura melhor, vai sobrecarregar menos a coluna cervical, vai sobrecarregar menos a musculatura do trapézio, vai ter menos risco de complicação e dor de cabeça e na nuca. É difícil convencer os adolescentes, né? Porque eles não sentem dores, então não estão preocupados com o futuro, né? Então... E agora a gente vai conversar também com a filha da Lindinalva, a Patrícia, e a filha da Miriam, a Lígia. Os bebês de vocês, estão aqui os bebês de vocês. E, Patrícia, a gente viu a hora que você entrou, né? Bem torta, assim, você está com muita dor, Patrícia? Muita. A dor realmente é insuportável de, às vezes, não conseguir levantar e precisar de ajuda até para ir ao banheiro. De chorar mesmo. Você trabalha? Não, no momento não estou conseguindo não dá, mais. Né? Às vezes sair de casa é impossível não, com até essa quem dor. está me ajudando a cuidar da minha
da minha filha é minha mãe, porque coisas simples assim do dia a dia realmente não dá mais pra fazer. E ainda bem que você conseguiu marcar a cirurgia, Consegui, né? graças não dá a pra Deus. viver desse jeito, né? Eu não aguentava mais. Você tá com quantos anos, Patrícia? Tô com 22 agora. 22. Então, pelo menos o que? Há uns 12 anos ou mais que você convive com essa dor? Mas que eu descobri mesmo que tem a hérnia faz 6 anos. Mas você já sentia dor desde pequena, já né? reclamava um pouco de dor na coluna mesmo, na região lombar. Como é que é conviver com essa dor diariamente? Eu falo que não é pra mim, não é vida pra ninguém. E você fez outros tratamentos? Porque nem sempre a indicação é cirúrgica, né, doutor? Não, a cirurgia ela se torna inclusive exceção, né? Quando não precisa de cirurgia, quais seriam os tratamentos? Então, a gente sempre tem, a nossa primeira tarefa é conseguir diminuir um pouquinho do quadro de dor. Então, hoje a gente já tem ferramentas de analgesia, que são aparelhos elétricos, aparelhos com calor, com uso de calor, uso de gelo. E tem, na verdade, assim, o que a gente chama que é o que mais vai funcionar para isso é o condicionamento muscular, né? Então, a gente vai trabalhar o fortalecimento da musculatura abdominal, o alongamento da musculatura posterior do corpo, né? Conseguindo o quê? Buscando o equilíbrio muscular para quê? Que a musculatura, tanto da frente quanto de trás, ajude na sustentação da coluna para que a gente diminua o impacto em cima do disco que está sobrecarregado e com isso a gente diminuiria o processo inflamatório, a compressão. Então precisa ter uma dedicação do paciente, porque não é de uma hora para outra que o quadro vai melhorar, né? Alguma vez, Lindinalva e Patrícia, ela conseguiu um tratamento na rede pública de fisioterapia? Não. Quando eu consegui fazer acupuntura, fisioterapia, eu ainda tinha um convênio do meu pai, porque eu ainda era menor de idade. Então, até os 18 anos eu consegui fazer. Depois disso, eu já não fiz mais. E a Lígia, depois do acidente, você descobriu a sua escoliose. Ela desenvolveu, né? O acidente eu tinha 13 anos e eu sempre trabalhei com computador e eu percebi que eu tinha uma postura ruim. Sentia muitas dores, mas eu achava que era pela forma de trabalhar, pela postura. Mas nunca foi uma dor muito grave, assim, a ponto de ir para o pronto-socorro. E eu tenho tendinite, eu trabalho sentada no computador, 8 horas. Eu comecei a pesquisar, investigar sobre a tendinite. Aí eu descobri que eu tinha também uma escoliose, em S. Agora, a gente comete esse erro, né, de procurar ajuda só quando a dor é insuportável, né? Quando é só uma dorzinha, você acha que pode conviver com ela. É verdade. Eu fazia massagens, eu tratava de outras formas. E aí, na pesquisa, se descobriu que foi uma consequência do encurtamento do fêmur. Isso já faz tempo que eu descobri que eu tenho tendinite, que eu tenho escoliose. Eu fiz RPG, fiz tratamento faço fisioterapia. Só que, acho que até por conta de eu ter um bebê, em janeiro eu tive uma crise muito grave assim, na coluna, que eu não conseguia nem respirar, nem levantar os braços. Eu estava com meu filho, não conseguia segurar meu filho. Aí eu fui parar no pronto-socorro, até de cadeira de rodas, chorando de tanta dor. Aí o médico falou, você está com uma inflamação aguda nos nervos da coluna, tomei medicação. E fui investigar com a médica ortopedista, né, sobre o problema da coluna. E ela me indicou RPG. Ela até falou que eu tenho um princípio também de hérnia. Estava conversando com o doutor, tem um princípio, mas com o tratamento pode evitar. Porque uma coisa acaba provocando a outra também. E eu estou fazendo RPG, o fisioterapeuta atual, ele percebeu a alteração no meu quadril, minha perna ela é um pouquinho mais para dentro, essa esquerda, e tem percebeu. dado resultado? Está melhorando. O filho da Carolina também tem, né, a escoliose, né? Qual é o tratamento, doutor? E depois a coluna, ela fica alinhada? Tem cura, né? Sim, isso depende muito da idade que você vai fazer esse tratamento. Por exemplo, no caso da filha da no caso do filho da Carolina. do filho da Carolina de 8 anos, a chance de uma reversão ela é muito grande, porque a coluna está em crescimento e você consegue, através desse crescimento, fazer um acerto do prumo e melhorar muito. Se não tiver absolutamente normal, tem uma coluna muito próximo do normal e que te causa muito pouco problema. Já na idade adulta, você tem uma estruturação dessa escoliose, com rigidez ligamentares, com músculos mais encurtados e mais alongados. Vai ficar mais difícil reverter. Prometer que isso seja reversível 100%, isso a gente realmente não promete, porque você não consegue somente com o meio externo, mas você melhora muito. Dá para controlar a dor, sim, por exemplo. Agora, ela pode ter esperança após a cirurgia de resolver o problema dela? Sim. A cirurgia, é claro que eu
não a examinei, não estou a par do quadro dela, mas a identificação do motivo da hérnia, se é somente a escoliose, se é somente uma má postura, ou se é um componente de instabilidade por frouxidão ligamentar naquele nível, se é por uma sobrecarga mecânica, aí você faz a indicação da cirurgia para o motivo específico. Tem cirurgias mais agressivas que necessitam de colocar esse parafusos, pinos, ou tem cirurgias que você faz somente a retirada da hérnia e um tratamento externo. Então, eu queria desejar uma boa sorte para a Patrícia na cirurgia, para a Lígia no seu tratamento. Obrigada por terem vindo. A gente vai continuar aqui com as mamães no próximo bloco e também teremos dicas de exercícios para melhorar a postura. Aqui no estúdio, a gente vai receber a terapeuta corporal Arandi Vasconcelos. O senhor leva muita coisa aí, hein? Bastante, só. Olha, essa caixa... Opa! 15 quilos. 15 quilos. E mais essa mochila? 3. E aí? Hã? Preciso, né, moço? Trabalho, manutenção. E como fica as costas, aquela dor assim? Um banho quentinho, relaxou, um colchão bom, melhora. Quantos anos? Do que? A coluna? Exatamente, a coluna. É a mesma idade do dono. 71, por enquanto. E sem dor nenhuma? Ué, qual é o problema? Ensina essa receita pra molecada, que tá todo mundo com dor nas costas. Não, todo mundo não, eu faço parte do mundo. Sim, mas a molecada tá começando muito cedo com dor nas costas. Dá a receita. Postura. Qual que é a postura correta? Ensina pra mim. Aqui eu estou. E que você está. Assim, tem que ficar bem reta. Você continua bonita. Obrigada. Sua mochila é linda, mas eu tô achando que ela tá quase maior que você. E ainda carregando numa única alça, só de um lado? É do costume, né? E esse costume faz bem ou mal pras costas? Muito mal. Eu sei disso. Você sabe ou sente? Os dois. Eu sinto e eu sei porque todo mundo me fala, né? Mas é um costume mesmo de ficar carregando de um lado só, porque até mesmo quando vai andar na rua ou no metrô eu coloco ela pra frente, né? A Bia tem 20 anos, olha isso aqui, o peso. Eu não tô fazendo charme, tá muito, muito pesada. E você, por causa da mochila, desde quantos anos sofre com dores na coluna? Desde os 16 anos. E aí? A ideia é não ter uma mochila muito pesada ou cuidar para que não aconteça de novo, mas é impossível. Material de escola, blusa, guarda-chuva, comida, outras coisas que a gente leva na bolsa, não tem como. Você leva uma casa aí, é isso? Uma casa na mochila. Me fala a idade do seu sobrinho. 10 anos. 10 anos. Você acha que isso é idade para ter problema de coluna? Não é normal. A gente sempre achou que era coisa, né, de idade avançada. Isso mesmo, eu já até pedi para ele conversar com a mãe dele, para levá-lo no médico, né, para ver o que é, mas ela ainda não conseguiu levá-lo. A gente está falando muito do peso da mochila, do peso que as pessoas carregam e o peso do corpo, doutor, porque o peso corporal também pode prejudicar a coluna, né? Pode sim. A obesidade, inclusive na criança, é uma das causas de problema de coluna, sim. E olha que gostoso agora, doutor, cheio de criança aqui, né? Eu sou suspeito para falar porque eu adoro criança e para mim, quanto mais eles estiverem perto, mais eu gosto de me divertir. E o Thiago tá aqui, né? Meu filhão está aqui. Os filhos vieram para frente para participar do nosso bate-papo. E a gente conta com a participação também agora da terapeuta corporal Arandi Vasconcelos. A gente vai falar um pouquinho também da importância da prática de exercícios, né, para fortalecer a coluna. Até no final do programa, a Arandi vai dar umas dicas aí de relaxamento, alguns exercícios básicos, né, que a gente pode incorporar no dia a dia. Com certeza. Que fazem toda a diferença, né, Arandi? Toda a diferença. Se você escova o dente todos os dias, se alimenta todos os dias, dorme, por que não ter hábitos de cuidado com o corpo, de manutenção
desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. Né? Essa é a intenção. Porque pode ter uma prevenção também. Às vezes as pessoas vão procurar um fisioterapeuta só quando tem dor para já tratar, né, o problema. Mas tem coisa para prevenir? Tem. Então, a intenção é reeducar as pessoas em relação a esse costume de só procurar ajuda no momento da crise. Você cuida, previne para não ter a crise. Agora o que a gente vê muito, né, criança, algumas meninas, né, usando salto alto na infância, né? Quais os prejuízos para a coluna desse uso? A gente está falando tudo como foi descrito aqui pela Clóris, pela Andi, que é o equilíbrio do corpo. O salto alto precoce faz com que você crie um desequilíbrio, porque o salto, teoricamente, é como se você estivesse andando numa rampa, você está jogando o seu corpo para frente. E para você andar em linha reta, você tem que sobrecarregar o teu tronco para trás. Devia ser proibido fabricar sapato com salto para criança, eu acho. Isso é uma discussão muito grande. O que mais me assusta é que você tem a fabricação desses saltos altos e o pior é que existe a compra deles, alguém usa. Então vamos alertar aqui os pais, né? Faz mal, pode trazer prejuízos mesmo. Faz mal. O salto alto torna a criança menos ativa também, né? Porque a criança não tem condição de correr com salto alto, a criança não tem condição de brincar com salto alto. Né? Outro assunto muito polêmico é o uso do andador, que a gente já disse em outros programas que é contraindicada, foi até recentemente proibido, né, pela Associação de Pediatria. O andador também pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento da coluna do bebê? Sim, o andador ele faz com que você não use o que você precisa para andar. Você se apoia no andador. A postura que o andador faz você andar é uma postura com as pernas mais abertas, então causa uma sobrecarga no quadril, para as pernas ficarem as pernas mais abertinhas, e tem um evitar do desenvolvimento da própria musculatura, lombar, abdominal, e o desenvolvimento daquilo que a gente citou anteriormente da propriocepção, da consciência do corpo. A criança se apoia no andador porque ela aprende rápido. A criança ela vai perceber que andando no andador, um pouquinho de movimento ela faz. Além do risco de queda, né? E daí tem escadas, traumas, escadas. Quer dizer, além do risco de queda, existe um prejuízo para o próprio para o desenvolvimento da criança. Isadora, você está com quantos anos, Isadora? A Isadora é filha da Fernanda de Luca, nossa repórter aqui, né? Eu tenho 8 anos e agora a gente tem prova, então sempre tem que levar livro a mais para estudar. E a sua mochila fica muito pesada aí? Fica pesada. Você carrega nas costas ou mochila de rodinha? Mochila de rodinha. Então vamos saber do Thiago, como que é a mochila dele. Que ele tá aí de mão levantada. E você, Thiago, como é a sua mochila? Minha mochila também é de rodinha, só que eu levo bastante coisa a mais, que eu crio algumas coisas de papel e coloco na mala para os meus amigos verem. O que você queria com papel? Um monte de desenho. Mas aí a sua mochila fica muito pesada ou não? Dá para carregar? Ela fica pesada, só que é de rodinha. Ana Beatriz, você está com quantos anos? 6. Aí você levantou a mão, o que você quer falar, Ana Beatriz? Minha mochila nunca foi pesada. Não? E a sua mochila, como é? Minha mochila é de rodinha, até minha mãe fala que é melhor, porque senão fica muito peso. E você já teve alguma vez dor nas costas? Não, nunca tive. Nicole, conta pra gente, como que é a sua mochila? Ela é de rodinha. Ela era muito pesada. Quando que eu carregava ela nas costas. E tem muito livro que tem que carregar na mochila ou tem alguns que vocês deixam na escola para não ter que carregar tanto peso? Tem muito livro. O Rafael que tem a cifose e a escoliose, não é isso, Carolina? Como é que é, Rafael? Quando a mamãe falou que você ia ter que fazer um tratamento para a coluna, tudo, como é que é? Você ainda faz os exercícios? Conta pra gente. Faço. Como são os exercícios? São vários. São exercícios o quê? De postura? Como é que é? E você fica mais preocupado agora para sentar direitinho? Sim. E também na escola eu vejo bastante gente que quando vai sentar no chão também fica muito assim. É verdade. Aí você chama a atenção dos amigos? Sim. Fala, presta atenção, porque depois vai ter dor na coluna. E dor você nunca sentiu? Nunca. Que bom, né, Carolina? Porque acho que se ele não começasse a tratar agora, em algum momento ele ia começar a sentir dor, doutor? Provavelmente sim. Acho que ele também é muito ativo, sempre fez esportes. Talvez isso tenha ajudado. Ele tem um bom alongamento. Qual que é o seu nome mesmo?
Meu nome é Tainá. Tainá é filha da Patrícia, né, Tainá? É. Você tá com quantos Eu anos, nunca Tainá? tive dor. Eu tenho 5, eu nunca tive dor na costa, mas minha mochila não é tão pesada, eu carrego 2 coisas. Nossa, Ela decorou todas as perguntas, já falou tudo numa resposta só. E olha, que bom que você nunca teve dor. Que bonitinha, Patrícia. Cadê a Patrícia? E o netinho da Miriam tá ali atrás, ó. Bonitinho ele. Como que ele chama mesmo? Leonardo. Que eu vejo muito, eu já vi até crianças bem pequenininhas, os pais dando iPads para fazer joguinhos e a criança não tem consciência nenhuma do corpo e fica projetando a cabeça para baixo e para frente. Porque ela quer entrar no iPad. Assim como as pessoas que trabalham no computador querem entrar na tela do computador. E isso é realmente bem prejudicial para a coluna toda, e especialmente a cervical, né? Então, cuidar bastante dessa região, porque hoje todo mundo está no celular, está no computador, está no iPad, então cuidado. Quer utilizar o iPad, quer utilizar o computador, o celular, lembra do alinhamento da sua coluna, né? Não... E às vezes quer usar todos ao mesmo tempo também. A gente falou muito aqui da coluna dos filhos e das mães. Você tem dor na coluna? Na coluna não, mas esse problema do Rafael fez toda a família se conscientizar. O meu marido está fazendo um tratamento também, porque ele tinha fortes dores na coluna e problemas sérios, até porque ele é muito alto e ele também tinha essa projeção assim para frente desde a adolescência. Então agora ele está se tratando e eu resolvi tratar um pé que eu tinha problemas. A coluna ainda não, espero que o pé não reflita na coluna futuramente. É uma coisa de criando uma conscientização mesmo, né? E como a gente falou durante o programa, um problema no pé pode afetar a coluna sim. Pode. Então precisa cuidar. Miriam, tem dor nas costas? É um pouquinho, né? Não chega a tomar remédio, assim, como disse aquele entrevistado, descansando da maneira certa, né? Que hoje eu estou com dor. Me disseram, não sei se chama isso, que eu tenho bico de papagaio nessa região cervical. Mas assim, eu procuro melhorar a postura, né? Fazer atividades que não forcem. Só que eu dormi com um travesseiro mais baixo hoje na casa da minha filha, então estou sentindo dor. Se eu não usar o meu travesseiro, aquilo eu que a gente sinto falou, dor. como até a postura dormindo afeta. Afeta. Agora à noite vai melhorar, quando eu dormir de maneira certa, né? Como o doutor alertando ensinou, que medicamento... eu achei o travesseiro certo. Não, alertando também que muita gente, às vezes está com uma dor, vou tomar um remedinho ali para dor, né? Mas tem que ter orientação de um médico, né? Doutor? Não pode ficar se automedicando. A automedicação ela é perigosa não só por o fato de, às vezes, não fazer efeito o remédio, mas como criar algum quadro de alergia, algum quadro de reação alérgica, se você não sabe se você tem alguma coisa. O bico de papagaio, o que é? O bico de papagaio, que é o popularmente conhecido, né? Ele é uma reação do corpo ao desgaste, né? Então, a utilização da coluna, do joelho, tudo. Se a coluna tem uma hipermobilidade ou o lugar onde ela se movimenta mais, então na cervical a gente tem um ponto de rotação e de flexão, que é onde mexe a coluna mais. A torácica, por ter as costelas, tem menor movimento, mas a lombar é onde a gente roda o tronco. Esses lugares, o corpo, com o passar do tempo, ele vai aumentando a área dele para tentar tirar a pressão, a carga e fazendo pequenos bicos de papagaio. Mas criança não tem bico de papagaio? Normalmente não. A gente tem que ter a consciência quando é jovem de que um dia a gente vai envelhecer, então precisa verdade. pensar Se longo preocupar. E a Lindinalva, tem dor nas costas? Eu tenho 2 hérnias de disco e um bico de papagaio. Também, olha só. E eu sinto muita dor, muita dor. Então vamos prestar atenção agora nas dicas da Arandi. Eu vou mostrar uma sequência que eu particularmente adoro fazer e todo mundo pode fazer, criança, adolescente, adulto. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer para aliviar a tensão nas costas é deitar no chão e trazer os joelhos em direção ao peito para gerar uma compensação da lombar. Sentir a coluna no chão, que é algo que a gente não tem o hábito de sentir, fazer pequenos movimentos circulares com os joelhos, sentindo o sacro sendo massageado no chão. Que é esse ossinho do bumbum, né? Essa a última parte do fim da coluna, e é uma região que fica bastante tensa para quem fica muito tempo sentado. Bom, para levantar, sempre de lado, apoiando os braços lentamente. E aí, sentando. Eu gosto também de fazer esse alongamento
de ir andando com as mãos para frente, sentindo alongar desde a lombar. E a coluna sempre reta. Ali. Algumas pessoas vão parar aqui, por encurtamento, né? Então você tem que ver até onde você pode ir. Se você tem flexibilidade e tá tudo ok, você vai descendo, a intenção é alongar primeiro aqui e por último a cabeça. Nossa. Não vou conseguir fazer assim nunca. Volta. Não, mas com o tempo você vai adquirindo mais Se você praticar todo dia, você vai ver que a sua flexibilidade vai melhorar. É uma conquista, é uma prática diária, uma dedicação que você vai conquistando cada dia um pouquinho mais. A outra região que eu acho bem importante alongar é a lateral, né? Que a gente tem a tendência a ficar com os ombros fechados, computador, iPad, estudando. Então, alongar essa região que fica bem comprimida para as laterais, apoiando uma mão de um lado e elevando o braço para esse lado. Sempre respirando, uma coisa que a gente esquece muito é de respirar. Então, fluir na respiração ajuda a aliviar as tensões do corpo também. A gente tem a tendência a respirar de maneira superficial e curta. Então, e por último, elevar os braços, fazer esse entrelaçamento, elevar e sentir toda a lateral do corpo também sendo alongada, soltando o ar. E Arandi, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, você tem um site para divulgar? Eu tenho um blog. Fala, qual é seu blog? É blogdarandi.wordpress.com. Tem a página no Face também, que é Arandi Terapeuta Corporal. Tá ótimo, obrigada. E o Dr. Maurício, tem algum site ou e-mail para divulgar? Sim, eu vou passar o site do meu consultório, da minha clínica, ficar localizado em Pinheiros, é www.corteclinica.com.br. Tá legal. E a Clóris? O meu nosso também pode ser o site do Einstein mesmo, acessando a fisioterapia, centro de reabilitação. A gente tem o Fone Saúde que a gente atende sempre. Tá legal, obrigada a todos por terem vindo, boa sorte e menos dores para todos, tá bom? Obrigada. Olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre crianças com vida de celebridade. Crianças que por algum motivo se tornaram famosas. Como é a vida, por exemplo, de um ator mirim? E o que dizem os direitos trabalhistas sobre esse tipo de trabalho infantil? E durante a semana você pode nos acompanhar pelo site e redes sociais. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! Até, gente. Tchau, Obrigada. Viu? tchau. Não podem vir, não podem ver. Sempre a boa menina deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Pois agora vão. Livre estou, livre estou. Não céu eu vento andar. Livre estou, livre estou. Só pra não voltar, não importa o que vão falar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar.